aqui de todos vocês nas caixinhas, né? Que a gente sempre vem colocando nos stories. A gente fica bem satisfeita mesmo com essa participação, porque é importante para vocês e para nós, né? Porque a gente produz um conteúdo conforme vocês querem ver, vocês querem ouvir, né? E isso, a importância, ela é de extrema necessidade, é a participação, a interação e o conteúdo ser completo, né? Então, assim, tivemos 20 perguntas. Tomara que dê tempo da gente fazer as 20 aqui, né, na live, porque o conteúdo tá maravilhoso. O nosso convidado achou super de grande valia as perguntas e ele tá bem interessado em estar fazendo a participação e trocando, né, experiências com todos. Assim tá excelente, né, pessoal? Olha, nossas parceiras Daiane e Glaucia estão aí. Nós estamos um pouquinho mais distante do telefone para poder fazer um enquadramento ok. E como a gente está longe, não vai dar para ler as perguntas. Mas as nossas colegas, a Daiane e Glaucia, estão atentas e vão estar aí fazendo esse complemento caso haja alguma necessidade. E aí a gente vai também com o nosso suporte técnico aqui, acompanhando e adicionando a todos, tá bem? Pessoal, boa tarde. Gente, nós estamos assim, muito felizes. Essa live, ela é a nossa última live. Nós da equipe Segmentar convidou uma pessoa muito especial para estar conosco nessa última live do ano. E é um prazer ter todos vocês aqui. Nós temos muitos seguidores novos e isso deixou a gente, ó, coraçãozinho quentinho. Muito feliz, muito mesmo. Então é uma live super descontraída, uma live leve e tranquila. Já chamamos todo mundo? Estamos preparados? Bora para a grande live? É isso aí. Fabiola agora vai se apresentar. Sim, pessoal, então, eu sou a Fabiola. Já executo a função de responsável técnico, né, formada em técnica e alimentos de 2005 até 2007, faz um tempo aí, estamos na área. Com muito prazer que a gente executa, né, essa função, procurando sempre mediar, né, todas as informações diante de legislações com os clientes. Estamos também fazendo treinamentos aqui com a Segmentar. Também sou formada em engenharia de produção, tenho algum conhecimento na parte de gestão e fluxo de produção. Isso é muito bacana porque cada um de nós aqui nos complementamos, né? E assim somos mais fortes. Bom, meu nome é Kellen Lima, sou técnica em alimentos, formada em bacharel em administração de empresas. Sou uma das sócias da empresa Segmentar Consultoria e Assessoria em Alimentos. Trabalho na área como responsável técnico em alimentos há aproximadamente 9 anos. E eu sou apaixonada por essa área, apaixonada em poder contribuir, em ajudar os novos técnicos que vêm chegando. A Segmentar, ela faz alguns cursos. Esse ano a gente, infelizmente, em virtude do momento que a gente está vivendo, teve só um curso online. Voltou. Pessoal, me sinaliza, por favor, se vocês estão nos ouvindo bem, se a imagem tá ok, pra gente já poder chamar o Adriano. Isso, nosso convidado de hoje, professor Adriano, uma pessoa de gabarito incrível. Tá travando. Deu uma pequena falhada, pessoal, mas voltou, viu? Aqui pra nós voltou. Pra vocês voltou também? Podemos chamar então o professor Adriano? Bora lá, Fabi. Chama o Adriano. Vou chamar aqui, pessoal. Que ótimo, tá tudo ok, pessoal. Muito obrigada pelo retorno. Boa tarde a todos. Aí, Adriano! Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Já tô aqui. Ixi, tá travando. Essas tecnologias são sim, gente. Tá dando alguma coisa estranha na sua internet? Adriano, sua internet, ela tá Tremendo? tremendo.
Vamos. Ó, parece que está estabilizando. Não. Uai. 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 Eu não entendi. Peraí. Se a gente tentar conectar novamente, deixa eu ver aqui. Vamos chamar ele de novo. Eu vou sair e entrar de novo. Isso, faça isso, por gentileza. Agora nós vamos chamar o Adriano de novo. Ele teve um probleminha com a internet dele. Olá, Raquel. Boa tarde. Boa tarde a todos. Visualizar. Solicitação. Deu certo? Aí, agora foi. Estão me escutando bem? Ei, Adriano, tudo bem? Agora deu certo. Agora foi. Agora foi. Tudo bem, Tudo Adriano? jóia. Boa tarde. Jóia. Opa, Vocês estão me baixa. escutando? Agora sim. E uns pequenos cortes, mas agora foi. Agora sim. Tá. Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer participar dessa live com vocês. Poder, né, falar um pouco de segurança alimentar, né, de saúde, que é uma área que eu gosto muito, sou apaixonado igual vocês estão. E tentar transformar um pouco, né, para melhorar a vida das pessoas. Isso mesmo, Adriano. Nós, da empresa Segmentar, estamos muito felizes, né, por essa live maravilhosa, por você ter aceito o nosso convite. Você é um professor muito querido, né, um profissional de um gabarito, assim, exemplar. Agora a gente quer que você se apresente para nós, por favor. Bem, eu sou o professor Adriano Ferreira de Figueiredo, né? Sou funcionário público nessa área aí de saúde, né? Sou professor no Colégio Profissional de Uberlândia, sou também coordenador do curso de manipulador de alimentos do Colégio Profissional. Eu sou formado em tecnologia de alimentos, tenho pós-graduação em higiene e segurança alimentar e também no IFTM, né, de Ituiutaba. Tenho pós-graduação em lavras, em processamento e qualidade de produtos de origem animal. Sou mestrando no curso de mestrado de ciência dos alimentos, tecnologia dos alimentos em Uberaba. E eu tô aí, né, uma vida enorme trabalhando na área de alimentos. Eu tenho uns 32 anos, vamos tirar uns 2 aí, uns 30 anos trabalhado na área de alimentos. Isso é incrível. E assim, diretamente nessa questão de segurança alimentar, eu tô aí há uns 10 anos, quase 10 anos. Tem mais. Então é isso. Tempo, hein? Que currículo maravilhoso, quanta experiência, né? A agregar a todos nós. Isso aí. Porque sempre é bom agregar. Ninguém sabe de tudo, né? Somos sempre um copo que tem como sim ser completado, né? Ser adicionado. O conhecimento é riquíssimo, principalmente vindo dessa pessoa, né? Desse profissional que tem tanto gabarito, tanta experiência há 30 anos, não? Como ele mesmo disse. Isso é um momento, assim, maravilhoso para que a gente possa ficar pregadinho na tela e aproveitar esse momento que vai ser bem especial, pessoal. Preparados, galera? Bora começar para a nossa super live, a última do ano. Se preparem, hein? Pode mandar as perguntinhas, pode de interrogação. A nossa equipe, ela tá a postas. Qualquer pergunta que a gente passa abaixo daqui e não vê, as meninas vão nos sinalizar. O nosso suporte técnico também. Bora lá, galera? Cola que é segmentar? Que é sucesso. Bom, professora Adriana,
A nossa primeira pergunta, tema da nossa live, né? Qual o papel desempenhado pela vigilância sanitária e qual a sua importância? Bem, o papel desempenhado pela vigilância sanitária, a missão da vigilância sanitária é proteger, promover, né, a saúde, garantindo a segurança sanitária, né, e também participar do acesso a essa segurança e a saúde. Então, proteger significa o trabalho mais ou menos que o fiscal faz, de ir lá, né, e procurar se as normas estão sendo seguidas, se a legislação está sendo seguida, para não ter problema. Promover é uma coisa ainda não muito, digamos, real, porque promover seria participar da vida né, educando, né? E essa educação ela é feita rapidamente durante a fiscalização, porque a fiscalização não é tão rica em pessoas, né? Então ela ainda não é tão completa, digamos assim. E essa questão do acesso à vigilância sanitária, ela depende de política, né? Para ter esse acesso das pessoas, então política de dinheiro para promover esse acesso. O Brasil ainda é pobre nesse acesso, a gente tem vários problemas aí sanitários, né, esgoto, água tratada, temos vários problemas, então a gente ainda está um pouquinho longe ainda disso aí. Mas a gente ainda chega lá. E a importância da vigilância sanitária, que foi a outra pergunta que vocês fizeram, ela vem, assim, desde os primórdios aí da humanidade. Já existia essa preocupação, por exemplo, no Egito Antigo, né? Na Índia, 1000 anos antes de Cristo, com eles se preocupando com pequenas doenças que apareciam e eles não tinham explicação, eles foram percebendo que vinha de questões de saúde, alimentar, de água, né? E isso durante os séculos, a gente sabe que na Idade Média, por exemplo, era muito deficitária essa questão de saneamento, os ratos andavam na frente das pessoas na rua, né? Na Revolução Industrial, teve a poluição das águas com os dejetos que eram jogados das fábricas. Então a vigilância sanitária ela surge exatamente nesse momento, mais ou menos na Revolução Industrial, para garantir que essa água que estava sendo poluída fosse tratada, que esses ratos que ficavam circulando nas ruas tivesse um destino, digamos assim. Então ela surge nesse momento lá nos países que hoje estão desenvolvidos. Aqui no Brasil surgiu um século depois, mais ou menos. A gente também tinha os mesmos problemas. Existiu resistência, né? A gente tem fatos históricos aí, por exemplo, da revolta da vacina, e quem participou exatamente desse momento foi o maior sanitarista que já teve no país, o Oswaldo Cruz. E ele estava implantando a vacinação contra a varíola e ela se tornou obrigatória por lei. E as pessoas não gostaram, porque não entendiam. E a gente entende isso hoje, porque a gente está vivendo um momento um pouco parecido. Sim. Não fomos obrigados por lei, mas tinha alguns parâmetros que eram assim, proibia a pessoa de fazer concurso público se não tomasse a vacina, não podia colocar o filho em escola. Então as pessoas revoltaram e teve todo um problema de... Né, porque o fiscal sanitário naquela época, ele era polícia mesmo, policial. Então teve todo um problema, né, de confronto entre as pessoas e o policial fiscal. Então essa é a importância, evitar essas mazelas decorrentes de água, alimentação, dessas aglomerações. A aglomeração urbana, ela traz muito isso, né? As cidades, o crescimento das cidades trouxeram essas mazelas ligadas a questões sanitárias. E a vigilância vem exatamente para controlar isso. Sobre essa importância, professor Adriano, igual você comentou, aqui o Marcílio fez uma observação, né, que a importância ela é tão interessante que talvez a vigilância sanitária poderia chamar de vigilância da saúde, né? Que é de tão vinculada à saúde, ao bem-estar, a doenças, essas coisas,
Sim, ela está vinculada, não é mesmo? É uma boa O observação. Marcílio é uma pessoa muito inteligente. Essa visão dele é muito boa, porque a palavra vigilância já é um pouco agressiva, né? E aí vigilância sanitária se torna mais ainda. E se amenizasse essas palavras, talvez fosse mais bem recebido, né? Causasse um pouco menos de medo, né? Mas então, professor, o que leva a vigilância realizar as visitas nos estabelecimentos, mediante tudo isso? Então, são vários tipos de, digamos assim, de ocorrências, né? De documentações que podem levar a fiscalização no local. Uma delas é a OS, que é um documento interno que ele vai ser acionado caso a pessoa ligue na vigilância sanitária ou manda um e-mail reclamando de determinado estabelecimento ou de determinada situação. A gente também tem a reclamação, que pode ser feita no SIM da prefeitura, né? Sistema de Informação Municipal, onde a pessoa também vai reclamar também de situações que possam estar, situações de risco, né? Temos a solicitação de alvará sanitário, que é o mais comum, que a pessoa chega com a documentação, um processo, e vai seguir os trâmites para liberação do alvará, caso aquele estabelecimento atinja os parâmetros, né, sanitários. Temos também a liberação, o CVV, que é Certificado de Vistoria de Veículos, que não necessariamente vai ser local, né? Vai ter um estabelecimento, mas ele tem que estar ligado a um estabelecimento. E temos também a coleta, né? Coleta de amostra. Muito importante. Que pode ser importante, ela pode ser, por exemplo, emitida de um órgão para outro, solicitando que faça essa coleta, né? Já que a fiscalização municipal, ela é mais executória, né? Ela executa. Isso. Ela é diferente das fiscalizações estadual e a Anvisa, que a Anvisa controla, o Estado também controla e administra. E como, professor, o comerciante ele pode identificar um fiscal? Essa identificação, ela deve ser feita pelo crachá, né, que é a identidade funcional do servidor. O crachá, o servidor, inclusive existe uma lei, a 13.812 de 2019, que ela transforma essa identidade funcional em documento. Então, ele tem que andar com ela para ele se identificar. E caso o direcionamento se o contribuinte solicitar e ele não tiver com ele, que ele apresente. E isso é muito importante porque existe problemas, né, quanto a pessoas, né, mal intencionadas que se passam por fiscais, não só da vigilância sanitária, de outros setores, outros órgãos, para tentar tirar alguma vantagem. Infelizmente acontece. Infelizmente, né? E, inclusive, sobre a fiscalização, né? Primeiro, o fiscal, ele tem lá o porte da identificação. E é obrigatório ter um responsável técnico em alimentos nos estabelecimentos alimentícios aqui de Uberlândia? E se não tiver, o que pode acontecer? Penso que deve ter sido uma pergunta de algum estabelecimento que está abrindo por agora. Então, na área de alimentos, é obrigatório completamente. Todos os estabelecimentos na área de alimentação têm que ter. Na área de saúde, existem algumas ressalvas, né? Como é o caso de academias. Na área de farmácia, existe também ressalvas, como é o caso das empresas de varejo que revendem saneantes. Mas na maioria dos casos, são obrigatórios. Na área de alimentos, é completamente obrigatório. A pessoa vender só uma cervejinha lá, ela tem que ter um responsável técnico. Anteriormente, não era, antes da legislação de 2019. Depois que foi feita essa regulamentação, essa mudança, a 13.162, ela veio com essa novidade de ser obrigatória em todos os estabelecimentos de alimentação e na maioria dos restantes dos setores. Certo.
Entendemos. Tá vendo, pessoal? Tanto que é importante, né, a gente estar aí acompanhando e vendo a dinâmica, né, das legislações que estão sempre atualizando e acontece diariamente, não é mesmo? Às vezes não era obrigatório, igual o professor Adriano disse, e já passou a ser até mesmo para quem revende água, até mesmo para quem revende bebidas, sacolão, né? Parece que não tem tanto tipo de manipulação ou preocupação, mas sim, a vigilância sanitária tem essa preocupação também com você, consumidor desse tipo de estabelecimento. E sinta-se feliz por isso, né? Professora Adriana, dando continuidade aqui nas perguntas, em uma inspeção, existe um tempo padrão de atendimento em que o fiscal deve permanecer no estabelecimento? Então, isso vai depender muito. Não existe, por exemplo, uma legislação que obrigue, que ingesse isso. Isso é livre de cada fiscal. Vai depender do tamanho do estabelecimento. Existem, por exemplo, fábricas aqui em Uberlândia que pode acontecer do fiscal ficar 3 dias lá, né? Fiscalizando ela, do tamanho poste. Agora, algumas coisas ajudam, né? Organização, se a organização do local for boa, a fiscalização vai ser mais rápida. Se a documentação estiver em pastas, né, e estiver toda lá em pastas e em ordem, isso também vai diminuir muito o tempo de fiscalização. E essas pastas, a gente tem que frisar bastante, ela tem que ficar em local visível e de fácil acesso. Não adianta nada deixar a pasta guardada no escritório do seu cliente, não. Ela tem que ficar visível e de fácil acesso. Porque quando a fiscalização já chega, né, professora Adriana, o proprietário já entrega a pasta para ali já começar toda a movimentação da fiscalização. Lembrando que isso é previsto no Código Municipal de Saúde. Exatamente. Ou seja, está previsto em lei que toda a documentação tem que estar no local, né? E é igual você falou, não adianta um responsável técnico, por exemplo, trancar a documentação dentro do armário. Não resolve. Fica a dica, né? Ela tem que ficar de fácil acesso, gente. E de forma organizada, né? Isso vai O agregar... manual, principalmente. O manual de boas práticas, principalmente, que ele é um documento de interesse aos funcionários. Exato. Né? Ele é um documento de orientação para os funcionários. Ele não é só para mostrar para o fiscal. Não está ali só para encher a pasta, não. Está ali porque é um documento muito importante e nós, técnicos de alimentos, devemos mostrar a importância desse documento para a empresa, para os funcionários. Porque não adianta nada a gente fazer o manual e guardar dentro da pasta, não. A gente tem que treinar os colaboradores. Isso. Treinar eles a terem acesso ao manual também, sempre que houver dúvidas, né? Porque exatamente, fica muito mais produtivo, né? Não vai ter embaraços no meio do processo, não é mesmo? Professor Adriano, durante uma fiscalização via processo, existe um fluxo a ser seguido? Então, isso depende. Via processo, o ideal é que se seguisse o fluxo mesmo. Aquele fluxo linear de entrada de produto, né? Higienização, estocagem, depois área de produção, venda. O ideal é que seguisse esse fluxo mesmo. Mas os processos não são só de liberação de alvará, existem os processos também de reclamação. Então, não fica engessado, porque às vezes o fiscal ele tem já esse direcionamento de ir para determinado local, porque é lá que foi indicado o problema. Então, esse fluxo ele não é previsto, não é engessado, e isso depende muito da avaliação do fiscal. Entendi. Tem a questão também, eu acho que até é importante colocar, ainda há pouco eu falei que o fiscal um dia foi polícia, né? Hoje em dia ele não é polícia, ele só tem o poder administrativo de polícia. E é importante para ele ter esse livre acesso ao local, e às vezes ele precisa andar um pouco dentro do local para verificar situações que foram reclamadas. Para quem não deve, isso é importantíssimo, porque ele vai conseguir perceber
se aquilo é verdadeiro ou não. E quando o fiscal ele chega no estabelecimento, professor Adriano, existe uma ordem, por exemplo, ele pede a pasta primeiro, ou ele vai olhar toda a parte de estrutura, ou é aleatório? Isso também é livre escolha também, mas existe uma preferência de verificar os locais e depois ir verificar a documentação, porque é até lógico, porque se ele verifica o local, né, e ele vai ler o manual de boas práticas, ele vai chegar à conclusão se aquilo lá realmente é verdadeiro ou não, o que está escrito no manual de boas práticas. Está coerente. Todo sentido. Entendi. E também a atividade que a pessoa exerce. Às vezes ela fala que é uma atividade, ele vai olhar a documentação, ela exerce mais de uma atividade que está prevista na documentação. E nessas primeiras visitas, professor Adriano, ao estabelecimento, o estabelecimento ele pode ser multado? E em qual circunstância isso pode ocorrer? Então, lá no artigo 280 do Código Municipal de Uberlândia, de Saúde, acho que no parágrafo 4º, se eu não estiver enganado, está prevista essa questão de se oferecer risco eminente, ele poderá ser infracionado. Então, a legislação vai falar que inicialmente poderá ser dado 30 dias, mas se tiver risco eminente, o risco eminente seria o seguinte: que o risco, né, a definição de risco é a probabilidade de causar algum dano. Então, vamos supor que lá tem um mofo na área de produção. Então, existe o risco eminente de causar algum dano. Verdade. Então, esse local vai ter que realmente sofrer alguma ação, né, que seja aí, tem várias, então pode ser qualquer uma delas. Sobre essas ações, muito interessante que, por acaso, existem muitas dúvidas, né? E uma das pessoas fizeram aqui, ó, professor Adriano, quais os tipos de penalidades possíveis que existem para ser aplicadas e, posteriormente, essas penalidades, porque mesmo apresentando uma carta de defesa, quando gera ato administrativo, algumas infrações quase nunca são anuladas. Aí, vou ter que falar, né? Eu pulei para cá e vou ter que falar. Então, tem várias penalidades, né? Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, penalizar também é uma forma de educar. De certa forma é. Então, por exemplo, tem instituição que depende de recurso estadual, né, do município, do estado. Uma das penalidades é essa, a retirada desse recurso. Uma outra penalidade é a advertência escrita, né? Mas é advertência mesmo, notificação não é advertência. Notificação não é uma penalidade, é uma conversa, né, do que está não conforme ou conforme. A notificação significa a advertência é diferente, ela seria uma puxada de orelha, né? Uma pena educativa, e a pessoa abriu o processo administrativo, e a pena educativa seria, no final do processo administrativo, o lugar ter que fazer cartilhas educativas para a sociedade, por exemplo. Esse é mais uma das penalidades. A multa, lembrando que o fiscal não faz multa, tá? O fiscal jamais fará uma multa, porque ele não tem esse poder jurídico. Ele abre o processo administrativo e o jurídico faz a multa. Entendeu? Chega no resultado da multa. Uma outra coisa é quanto à proibição de venda de determinado produto, a interdição do local também, a cassação do alvará, também uma outra penalidade, a questão da propaganda, né, da proibição de propaganda, e também tem uma outra penalidade, que é a contra-propaganda. Sim. Vai ser exigido que a pessoa faça uma propaganda falando que aquela outra tinha determinado erro. Tipo, o leite contém cálcio. Ele faz uma propaganda assim. Mas
peraí, o que está errado? Todo leite contém cálcio. É Então, ele está tentando induzir o consumidor ao erro, e aí o que é que vai acontecer? Ele vai ter que fazer uma contra-propaganda falando isso. Todo leite tem cálcio, né, cometemos um erro, e a gente vai estar aqui tentando consertá-lo. Mais ou menos isso. Então, essas são as penalidades previstas. Importante demais falar sobre isso, né? Professor, vamos agora aqui colocar um cenário. Nós temos um açougue do Joana. O açougue do Joana, ele foi interditado, o freezer foi lacrado, né? Vou até colocar aqui que aquela faixinha preta e amarela, ele foi lacrado. Só que lá no alto termo, né, pediu para fazer a higienização desse freezer. Mas como que o açougueiro vai fazer a higienização do freezer, sendo que o freezer está lacrado? Então o que o açougueiro fez? Foi lá e violou o lacre. E aí, professor Adriano, qual que é a postura da fiscalização mediante a violação desse lacre? Então, primeiramente o fiscal vai avisar as pessoas responsáveis que esse lacre não poderá ser retirado. E caso ele queira retirar, isso poderá acontecer desde que exista comunicação com a fiscalização que fez a interdição. Então, ele vai se comunicar com a fiscalização vai lá retirar esse lacre para que seja feita essa higienização. E ele vai poder fazer a higienização e o lacre vai ser colocado novamente. Caso aconteça dele fazer essa retirada sem essa comunicação, e sem o fiscal ir lá retirar o lacre, ele vai ser infracionado, que significa a abertura do processo administrativo, né, de acordo com o artigo 276, parágrafo 3º, eu acho que inciso 38 e 39, que é ele descumprir ordem, né, e atrapalhar a fiscalização. Olha, que importante. E também, é bem complicada essa situação, porque ela também entra no Código Penal também. Geralmente o fiscal não gosta muito de usar legislação fora do Código de Saúde, mas essa situação, dependendo da teimosia, pode ser acionado a Polícia Militar para fazer um BO, né, que chama REDS hoje em dia, e aberto um processo quanto a essa questão de saúde pública, né? Ele ir contra a saúde pública. E que interessante. O professor Adriano tem uma pergunta aqui, deixa a gente dar uma olhadinha para saber o que se trata. O que quer dizer que o fiscal tem poder de polícia? É só uma relação ao livre acesso ao estabelecimento? Exatamente. Não é só isso, não. Porque o poder de polícia dele dá o livre acesso à entrada nos estabelecimentos que ele tem o poder de fiscalização. Mas também dá o poder dele agir em favor do coletivo sobre o individual. Não é só ele adentrar, é também esse poder dele poder agir em favor do coletivo sobre o individual. Então, por exemplo, se tem um problema de ordem sanitária, dá o poder dele abrir o processo administrativo, por exemplo. Sim, entendo. Entendeu? Agora, o fiscal sanitário ele não tem o poder de prender. É diferente daquela polícia que ele foi um dia, que quando ele era aquela polícia lá em 1900 e bolinha, no começo, ele tinha o poder de prender também. Hoje em dia, isso não existe mais. Existe uma revolução muito grande, né, nessas questões de vigilância sanitária. Tem muitas coisas novas aparecendo. Hoje a vigilância sanitária está mais ali para orientar, para instruir, né, para vigiar mesmo, porque até mesmo que o alimento chegue até a mesa do consumidor de forma segura. Exatamente. Falando nisso, nós tivemos uma pergunta. A vigilância sanitária oferece curso para aquele microempreendedor individual, para a Joana que quer abrir uma padaria, uma quitanda, para ela se adequar às normas da vigilância sanitária?
Então, existe projetos, né? Isso foi, a coordenação da vigilância sanitária já manifestou que existe projetos dessa troca, né, entre a fiscalização e os contribuintes, né, que entra exatamente naquilo que eu falei lá, que é uma das missões da vigilância sanitária, que é promover a saúde e as questões sanitárias. Então, pode acontecer sim, existe projeto de recursos para qualquer tipo de empresário, não só para microempreendedor. Olha que bacana. Para determinada linha, por exemplo, açougue, padaria. Isso é muito importante, professor Adriano, porque a gente chega em algum estabelecimento e fala, nossa, mas eu não sabia que tinha que ter essa pia, eu não sabia que tem que ter essa separação da produção. Às vezes nem sabe que precisa contratar um responsável técnico de alimentos para estar ali, para estar organizando toda a parte documental, toda a parte de estrutura. Então, isso vai somar de forma bem positiva para a população aqui da nossa cidade. 2 vezes eu penso que soma, né? Principalmente para quem às vezes faz em casa, né? Às vezes precisa de complementar a renda e vai vender no sinaleiro e precisa às vezes de fazer um alimento seguro para um idoso que está acamado. Todos esses tipos de pessoas que podem fazer um CNPJ, né? Podem ser uma empresa MEI, elas teriam sim acesso, né, a essas informações que são importantíssimas. Também tem, inclusive no colégio profissional, né, professor Adriano, um curso de manipulador de alimentos que soma muito, 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 muito mesmo. E vocês são parabéns. Eu sou o coordenador. Oi? Eu sou o coordenador. Olha aí. Isso é ótimo. Após a formação, existem muitas pessoas que são inseguras na profissão por faltar prática, né? Comentando, inclusive, sobre colégios que fornecem a formação, né, de responsável técnico. Qual a dica que você daria, professor Adriano, a esses profissionais que começam agora? Às vezes, nesse momento de insegurança por não ter essa prática. Então, a primeira coisa é que eles procurem bons cursos, né? Eles procurem bom curso para que a formação dele seja boa e ele vá para o mercado com uma noção boa do que ele tem que fazer, porque ele vai, a verdade é que se sai para o mercado, como eu saí quando eu me formei, você sai um pouco seco ainda. Porque o que te dá mesmo a vivência, mesmo você trabalhando muitos anos, é essa parte de profissional mesmo, trabalhando. Também existe a possibilidade desse profissional que está saindo e tem interesse, por exemplo, ter responsável técnico, está procurando a vigilância sanitária e tirando as dúvidas que ele tem, né? Ele tem que ter conhecimento de legislação, né? E também, ainda né, falando da questão de responsáveis técnicos, procure também profissionais da área que sejam idôneos, que sejam sérios, para que estejam sanando essas dúvidas e criando uma proximidade aí. É verdade. Quando nós começamos, nossa, a gente teve assim, um apoio surpreendente da vigilância sanitária. Muitas das vezes a gente chegava lá, nossa, eu não sei como é que faz isso, não sei como é que faz aquilo. E até mesmo hoje a gente fica, quando tem alguma mudança, fala, nossa, será que é isso mesmo, será que é aquilo? A vigilância sanitária, ela sempre esteve, né, e estará aberta, né, apoiando os técnicos de alimentos. E nós, da empresa Segmentar, nós trabalhamos juntos, né, isso com essa formação desses novos técnicos de alimentos. Nós queremos pegar na mão mesmo e ir juntos. Eu sempre digo que eu não ensino, nós aprendemos juntos, né? Sempre. Então, fique sempre de olho nos futuros técnicos de alimentos que estão aqui, né? Nutricionistas, alunos do professor Adriano, né? Que ano que vem a Segmentar vai estar aí com alguns cursos para aqueles iniciantes na área de responsáveis técnicos em alimentos. Isso ajuda muito, né? A você que às vezes tem um pouco de insegurança. Temos aqui várias pessoas também nos acompanhando, né? Que também já teve esse momento de insegurança e participou de um dos nossos treinamentos. E a gente pôde,
adicionar e hoje as pessoas são bem gratas, né? Isso é bom, plantar uma sementinha. Isso a gente fica bem satisfeito. Nós temos uma pergunta, professora Adriana. Existem rumores ou projeto para a contratação de mais fiscais? Quem pergunta é o nosso caro colega de trabalho, Giovanni Lima. Então, existe um concurso que está em andamento, né? O concurso aconteceu, as pessoas passaram e eles estão esperando essa chamada do órgão que, no caso, a Prefeitura Municipal. Eles estão esperando ser chamados. Entendi. Deu para entender? Colega Giovanni? Muito boa a participação, pessoal. O professor Adriano também teve uma pergunta aqui sobre essa parte de responsáveis técnicos. Por que, em alguns casos, o fiscal pede para o proprietário solicitar as informações para o responsável técnico e não diretamente corta a informação dizendo a ele? Isso aí é devido a dois motivos, né? O primeiro motivo é que as atribuições são diferentes. O responsável técnico, ele é funcionário daquela empresa. Então, ele vai fazer toda essa parte de qualidade da empresa. E o fiscal, ele é mais no âmbito de fiscalização, se bem que ele também, né, promove. Mas o segundo é que determina o porquê disso, às vezes. Que o fiscal, às vezes, ele nem está na empresa, ele recebeu uma ligação, ou recebeu um e-mail, né? E a pessoa faz essa pergunta e ele não conhece o local muito bem para ele dar essa satisfação. Uhum. Então, às vezes, ele está na porta também e a pergunta já vem e ele não conhece. Então, a pessoa ideal para tirar essa dúvida é o responsável técnico. Olha o nome, responsável técnico. A palavrinha final é técnico. É igual o Marcelo está colocando, responsável de qualidade. E o Marcelo foi perfeito quando ele colocou aí essa palavra, porque ele é responsável pela qualidade da empresa e por toda a parte técnica da empresa. Então ele tem que ter esse conhecimento e ele é pago para isso, para passar para o dono da empresa. E solucionar os problemas do dono da empresa também, né? Exatamente. E o fiscal vai vir num segundo momento para concretizar. Se o trabalho foi bem feito, o fiscal vai dar o aval dele, que está perfeito e vai ter a liberação do alvará. Isso. Eu sempre, com essa mudança da legislação que ocorreu em agosto de 2019, nós mencionamos para os nossos clientes que ficou mais fácil conseguir o alvará sanitário, teoricamente, mas que o fiscal, ele vai no estabelecimento para certificar se nós, quando eu falo nós, é o responsável técnico da empresa, ele está cumprindo com toda a legislação, com a LDC 216, com o nosso Código Municipal de Saúde, bem como toda a estrutura ela está conforme e não está oferecendo nenhum risco à saúde do consumidor. Então, é muito importante que as duas partes caminhem juntos em prol da segurança alimentar. Exatamente. Na verdade, é uma parceria, né? Isso tudo tem um nome. Se chama responsabilidade pública. O sonho de todos nós é que não existisse nem legislação. Existe uma racionalidade tão grande a ponto de todos fazerem de maneira correta. Esse era o sonho. Só que como a gente não tem a consciência de responsabilidade pública ainda, existem as legislações. Mas eu acho que um dia o ser humano ainda vai chegar nessa questão de racionalidade a ponto de não precisar de uma legislação para cuidar de uma coisa de saúde, né, com responsabilidade. Esse é um sonho mesmo. Acreditamos. Vamos ter esperança. Professor, agora nós vamos falar um pouquinho do alto termo, que é aquela folhinha amarela que o fiscal deixa nos estabelecimentos quando ele faz a visita. No alto termo existem dois campos. O alto D e o termo D. Qual é a diferença desses campos, por favor? Na verdade, são 3 folhas. É porque uma fica com o estabelecimento. Sim. É uma branca, uma azul e uma amarela. A diferença desse alto e termo
é que o termo, ele é uma coisa mais simples, mais interna. Uma comunicação entre dois pontos. Então, seria comunicação do órgão fiscalizador com o estabelecimento. Poderia usar o termo. Agora, quando a gente faz, né, quando existe essa comunicação, comércio, fiscalização, mas que pode ser levado para outra via, quando eu falo para outra via, é, por exemplo, a via jurídica. O melhor exemplo disso é o auto de infração. Ele poderá ir para outra via, e ele vai para uma via jurídica. Então, ele não está mais só interno, então tem que ser feito auto nesse caso. A diferença é isso. O termo é mais interno, ele é mais simples, mais de comunicação entre dois pontos, e o auto, ele já parte para uma terceira via, ele pode passar por uma terceira mão, né? No caso, o jurídico, ele pode ir até para processo, né? Em via jurídica, e aí por isso que ele tem que ser auto. Essa é a diferença. Sim. Gente, como o tempo passa rápido, né, Fabiola? Faltam 15 minutos para a nossa live terminar. Então, nós vamos dar uma pequena aceleradinha aqui. Nós temos não é uma pergunta, né? É um comentário da Silva. A dificuldade dos técnicos que os clientes são orientados, mas só executam algumas ações corretivas quando os fiscais exigem. É verdade. Silva, essa parte aí, nós costumamos dizer que nós, responsáveis técnicos, nós temos que ter muito jogo de cintura, nós temos que mostrar para o nosso cliente o ponto negativo, se ele não cumprir as exigências, o que vai acontecer com ele, e mostrar para ele o ponto positivo. Olha, se você cumprir essa exigência, vai trazer isso, isso e isso, aquilo. Lembrando sempre que a saúde do consumidor em primeiro lugar. Mas é um desafio que nós temos aí pela frente diariamente e que aos poucos, Silva, com todo o nosso trabalho, sim, correto, né, dia a dia, a gente vai acabar amolecendo o coração desses clientes, que tem alguns que realmente são inflexíveis, mas a gente consegue. Eu sei que a gente consegue. Com amor e com jeitinho a gente consegue. Professor Adriano, ainda falando do autotermo, é listado algumas não conformidades ali naquele estabelecimento. Eu vou juntar duas perguntas em uma aqui para a gente acelerar aqui. Esse prazo, qual é o prazo máximo que o responsável técnico de alimentos pode pedir? Ele não conseguiu cumprir com os 30 dias. Qual que é o prazo máximo? E esse prazo que está descrito no autotermo, por exemplo, que é de 30 dias, ele é dias corridos ou úteis? Então, eu já tinha falado anteriormente dos 30 dias, né? Inicialmente dá 30 dias, só que o estabelecimento ele pode solicitar 120 dias. Então, ele vai ter os 30 mais 90, e caso ele não consiga, nos 120 dias, cumprir esse prazo, a legislação ainda deixa uma brecha para ele pedir mais 60 a coordenação. Só que essa solicitação, que ele faz a coordenação, cai para o fiscal. E o fiscal vai conversar com o coordenador dele, e o coordenador vai falar como é que está, ele vai avaliar com o fiscal se vai ser dado esse 60 ou não. Vai chegar em bom senso, né? E os dias são úteis. Existe a mudança de legislação, né, que aconteceu um pouco antes de 2019, que permitiu que ficasse claro que esses dias eram úteis, porque antes não tinha determinação se era úteis ou não. Para deixar bem claro para todas as pessoas, proprietários, né, então, que estão assistindo também, você tem sim o direito de solicitar até 120 dias, mas cabe ao fiscal do processo te conceder 10, 30 ou até 120 dias, dependendo da necessidade e o grau de como vai estar as não conformidades a serem sanadas, não é mesmo, professora Adriana? Exatamente. O fiscal vai decidir, ele faz uma avaliação. Às vezes ele nem, pela idoneidade da pessoa, ele nem vai no local. Olha, sim. E, professora Adriana, falando da alteração do nosso Código Municipal de Saúde, a legislação 10.715, aqui da nossa cidade, ela sofreu essa alteração. E como que você, como professor, vê essas mudanças que tiveram? Então,
eu vejo que muitas mudanças são boas, né? Como no caso, por exemplo, da entrada do online, né? Das pessoas conseguirem fazer muitas coisas online, porque isso tanto aumentava o gasto, né? Da ida de fiscalização em local várias vezes, né? Como também gera gasto para a empresa também. Então a questão online veio diminuir esses gastos, né? Veio agilizar, né? Agora, mesmo dentro do online, eu vejo um problema. Então, aqui a gente já consegue fazer, né, tanto achar uma coisa boa como uma ruim. A questão da liberação por declaração. A liberação por declaração, ela pode ser problemática, porque como o Giovanni até colocou aí que tem poucos fiscais em Uberlândia, e existe mesmo poucos fiscais, existe a questão que pode demorar a saída do fiscal depois da declaração. E se o local tiver com aquele problema de risco iminente? Quantas pessoas não vão ser prejudicadas? Né, porque vai ser de baixo risco, então poucas pessoas frequentam. Então as pessoas vão sendo prejudicadas aos poucos e às vezes não vai sendo percebido isso. É verdade. Então pode acontecer esse tipo de problema. É uma facilidade, mas que também tem um grau de preocupação. Bem observado, professora Adriana. Sobre a fiscalização, por que a vigilância sanitária não fiscaliza feiras livres, food trucks, Ceasa de Uberlândia? Provavelmente foi de algum responsável técnico, colega também, que fez essa pergunta, professora Adriana. Geralmente, quando eu dou aula lá no curso de manipulador de alimentos, no colégio profissional, o pessoal costuma fazer essa pergunta. É fatal. Quase toda turma tem essa pergunta. E essa é uma pergunta muito simples. Por quê? No caso da Feira Livre e do Ceasa, essa atribuição é da agropecuária. Está prevista em lei. Tanto que tem ele deveria ter até acrescentado, por exemplo, a pessoa o ambulante na pergunta. Porque o ambulante também não é atribuição da vigilância sanitária, é a atribuição da postura. Mas nos 3 casos, eles podem convidar a vigilância sanitária a fazer parte da fiscalização. Entendeu? Mas a atribuição legalmente é dele, desses órgãos que eu falei. Uma dupla fiscalização dos dois lados. Isso é muito bom. Está previsto na lei. Ambulante, quando você fala, entra a parte de aplicativos? Tipo, aplicativo, a empresa que produz o produto, ela é de atribuição da vigilância sanitária. Porque entende que ela está fazendo um ambiente realmente legalizado, um ambiente fechado, né? Então, ele não é ambulante. Agora, a questão do aplicativo, ele ainda não está normatizado. Existe uma legislação que estava em andamento que não foi finalizada. Que é a da cobrança do aplicativo, o aplicativo cobrar o alvará desses estabelecimentos. Até saiu uma reportagem sobre esse assunto mesmo, um tempo desse, né? Então agora é só aguardar mesmo para tudo entrar nos eixos direitinho, né? Pessoal. Eu não respondi do food truck, não respondi. Sim, do food truck. O food truck é diferente dos outros 3 casos que eu citei, porque o food truck não existe legislação específica. Então, o food truck não existe um órgão determinado para ir fiscalizar. Mas também existe já uma pauta que fala, uma lei, qual que é o nome que se dá isso, professora Adriana? Que já está em votação na Câmara, não é mesmo? Sobre a legislação do food truck, certo? Então, já foram feitas algumas legislações, inclusive eu participei da formulação de uma em 2017, e essas legislações foram enviadas, né, para análise, votação, mas são muitos órgãos envolvidos, então ainda está tendo essa discussão ainda até hoje. Olha, que moroso, né? Uma fiscalização tão importante quanto aos food trucks,
que tem muitos, né, em vários pontos da cidade, pesquisando, porque a gente está sempre pesquisando, tem em outros estados legislações já direcionadas para food truck. A última que eu li, se eu não me engano, era de Recife, né? De Recife. Em Recife tem uma legislação, sim. E o pessoal já está, né, se preocupando quanto à normatização para que esses estabelecimentos sejam legais, assim como os outros são, né? Sejam fiscalizados e tudo ocorra igual, em igualdade para todos, né? Isso. Porque não pode existir essa diferença, né? A legislação, inclusive, fala disso, né? Na questão de impessoalidade. Né? Verdade. Muito verdade. Temos que avaliar todo mundo igualitariamente. Exatamente. Bom, pessoal, É isso aí. estamos chegando ao fim. Já vai dar 1 hora de live. Como passou rápido! Foi. Como foi prazeroso! Como nós estamos, assim, muito felizes. Satisfação. Pessoal, passou alguma pergunta aí batido que a gente não conseguiu acompanhar? Por favor, faz agora aqui, né? Professor Adriano, você tem alguma consideração? Adicionar. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito legal essa mesa redonda aqui, nossa. Fiquei muito feliz de ver vários colegas meus de trabalho aqui participando, pessoas que eu gosto muito, Marcílio, né? Vários alunos que estão aí se destacando no mercado, que são empresários, a Ingrid aí, que eu acabei de ver, empresária, minha aluna, minha ex-aluna, né? E vocês também, responsáveis técnicos, que são, né, que têm amor à profissão e querem atingir uma meta, né, de uma saúde, né, pública, né, de uma vigilância sanitária harmoniosa, né, nós temos harmonia, né, entre empresário, RT e vigilância sanitária. Isso é muito importante. Muito feliz. Né? Eu acho que se tiver essa harmonia, cada um faz o seu 33%, 33%, a gente atinge o objetivo que é 100%, de levar um alimento seguro, de não levar nenhum risco à saúde do consumidor, né? Isso é realmente muito saudável, né? Essa relação, assim como o senhor mesmo falou, de ter um momento, né, que a gente pode sim ter acesso às pessoas, tanto dos colégios quanto da própria fiscalização, e ali vocês sempre estão adicionando, né, as informações, porque é de interesse público, né, que todos tenham conhecimento e que a gente possa caminhar na mesma direção. Gente, olha, nós estamos aqui com muitos parabéns, professor Adriano, segmentar das empoderadas, parabéns, Adriano, muito boa live. Gente, só gratidão mesmo. Adriano, muito obrigada, né, por ter aceito esse convite, né? Volto a dizer, é um prazer ter você aqui conosco. Você é um professor muito querido, um profissional com um currículo exemplar, e você sempre está disposto a nos ajudar mesmo, tá? Muito obrigada. Galera, essa caixinha de perguntas aqui foi bombou. Eu amei. Gente, vocês me desculpem, algumas perguntas não teve como fazer, porque tivemos muitas perguntas, mas é isso aí. Só gratidão, coração. A live vai ficar salva. Bora curtir, comentar, salvar, né? E compartilha para assistir depois, né? E podem colocar dúvidas no Instagram do Segmentar, comentar, que a gente está ali para somar, juntos em prol da segurança alimentar. Professor Adriano, meu muito obrigada. Obrigado. Bom final de semana. Obrigada. Bom final de semana, Adriano. Galera, um beijo do Segmentar. É isso. Ano que vem estamos aí novamente com mais lives, treinamentos, e estamos sempre para somar com todos. Todos aprendemos todos os dias. Exatamente. Até mais, pessoal. Tchau. Meu Deus, muito obrigada.